O declínio e a ascensão de novos sistemas monetários é algo mais comum do que se imagina. Em média, a cada 50 anos, o mundo vivencia a troca do sistema monetário vigente. Desde 2008, quando os maiores bancos centrais do mundo deram início ao maior experimento monetário da história, ao injetar trilhões de dólares sem lastro na economia, o declínio do atual arranjo se tornou evidente e inúmeros economistas previam que o seu fim se daria por uma inflação desordenada e que nesse cenário o melhor a se fazer seria ter ativos de caráter escassos como ouro, prata e mais recentemente o Bitcoin como forma de proteção. Em 2021, completamos exatos 50 anos do fim do sistema de Bretton Woods e do último resquício que havia do padrão ouro, bem como também do nascimento do nosso atual sistema monetário baseado completamente em moedas fiduciárias. Coincidentemente ou não, foi exatamente em 2021, após uma nova e ainda maior rodada global de injeção de dinheiro sem lastro na economia, que a inflação de preços no mundo inteiro despontou para cima e começou uma escalada que culminou no maior nível de preços das últimas 4 décadas em todas as maiores economias do mundo. Entretanto, ao contrário do que muitos acreditavam, mesmo com a alta inflação, ativos de caráter escasso como o ouro, a prata e até mesmo o Bitcoin simplesmente não apenas não subiram, como chegaram a na verdade se desvalorizarem. Neste vídeo, tentaremos entender o porquê que o preço desses ativos não subiu mesmo apesar da alta inflação, bem como se eles ainda irão subir em decorrência de um cenário de preços altos persistentes ao longo dos próximos anos. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Embora seja comum pensar que o preço do ouro deveria subir em tempos de inflação, a relação entre a inflação e o preço do ouro não é tão direta. De fato, o preço do ouro pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo oferta e demanda, taxas de juros, valor do dólar e outros eventos geopolíticos e econômicos. Desde agosto de 2020, quando o preço do ouro atingiu a sua máxima histórica, acima dos $2.000 a onça, a cotação do metal amarelo tem andado de lado, chegando a cair até próximo dos $1.600 a onça, estando atualmente por volta dos $1.800. Nos últimos anos, apesar de a inflação estar alta nas maiores economias do mundo, outros fatores mantiveram o preço do ouro relativamente estável. No entanto, é importante lembrar que o mercado de ouro é muito complexo e os preços podem ser influenciados por diversos fatores. Dentre todos esses fatores, destaca-se a taxa de juros real. Costumeiramente, a taxa de juro real é definida como a diferença entre a taxa de juro nominal e a taxa de inflação esperada. O juro real americano para um período é calculado subtraindo o rendimento dos TIPS, como são conhecidos os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ajustados pela inflação, semelhante ao Tesouro IPCA aqui do Brasil, do rendimento do título do Tesouro pré-fixado. Essa diferença entre as yields ou rendimento das TIPS e as Treasuries comuns mostra a quantidade de proteção contra a inflação que os investidores precisam, mostrando qual a taxa de inflação esperar no futuro. Por exemplo, se uma T-Note de 5 anos tiver um rendimento de 3% e os TIPS de 5 anos tiverem um rendimento de 1%, a inflação esperada para os próximos 5 anos seria de aproximadamente 2% ao ano. Essa diferença costuma ser chamada de taxa de inflação break-even. Geralmente, utiliza-se os rendimentos dos Treasuries de 10 anos para fazer esse cálculo, já que esse título é considerado benchmark do mercado de bonds. Existe uma correlação negativa consideravelmente alta entre as taxas de juros reais e o preço do ouro. Em outras palavras, quando os rendimentos reais caem, o ouro sobe. Essa correlação explica por que a inflação costuma ser a melhor amiga do ouro, enquanto que os aumentos das taxas são seu pior inimigo, já que quando a inflação sobe, a taxa de juros real tende a cair, e quando os juros nominais sobem, o juro real tende a subir. A principal explicação para essa relação inversa é de que o aumento das taxas de juros também significa aumento dos custos de oportunidade para se manter o ouro. Esse fator também é conhecido como custo do carrego. O ouro, bem como todos os metais preciosos, não paga dividendos nem juros. Assim, é relativamente caro mantê-lo na carteira quando as taxas de juros reais estão altas. Por outro lado,
quando os rendimentos reais são negativos, os detentores de dinheiro e títulos estão perdendo riqueza. De modo semelhante, o Bitcoin também não paga dividendos nem juros. Sendo assim, o aumento dos juros também incide em um aumento dos custos de oportunidade para se manter o Bitcoin na carteira. Entretanto, apesar de nos últimos anos o Bitcoin ter aumentado a sua correlação com ativos de risco tradicionais, não é possível enxergar uma correlação semelhante entre o Bitcoin e as taxas de juros reais, mas tornou-se notório o impacto negativo que o aumento dos juros tende a causar no preço do ativo. De novembro de 2021, quando o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica e o Fed começava a preparar o mercado para o início do aperto monetário, até novembro de 2022, a criptomoeda sofreu uma desvalorização de mais de 75%. Hoje, apesar da subida recente do ativo, a perda desde o seu último pico ainda é superior a 60%. Nesse meio tempo, o Fed, além de subir a sua taxa básica de juros de 0 para quase 5% até aqui, também já retirou quase 600 bilhões de dólares do sistema financeiro através do aperto quantitativo. Desse modo, é notório que a elevação da taxa de juros tem um impacto negativo significante nos preços de ativos como o ouro e o Bitcoin, e exatamente por esse motivo, ambos os ativos performaram negativamente nos últimos meses, apesar da alta inflação. Apesar disso, é válida a ressalva de que estamos vivendo hoje o aperto monetário mais agressivo dos últimos 40 anos, e ainda assim, o valor tanto do ouro quanto do Bitcoin permanecem em patamares considerados historicamente altos. Conforme vimos no vídeo sobre a possibilidade de uma segunda onda inflacionária, estamos cada vez mais próximos do final deste ciclo de aumentos dos juros e existe uma grande probabilidade de que a inflação permaneça em patamares elevados nos próximos meses ou anos, ao mesmo tempo em que a proximidade de uma recessão pode forçar o Fed a reduzir a sua taxa de juros mais à frente, reduzindo assim a taxa de juros real, pois a inflação seguiria alta enquanto os juros nominais despencariam, o que tenderia a beneficiar o preço desses ativos. Além disso, o estouro de uma recessão, o que no curto prazo levaria o preço do ouro e do Bitcoin a uma correção, provavelmente faria com que o Fed realizasse uma nova rodada de injeção de liquidez, o que também tenderia a beneficiar tanto o ouro quanto o Bitcoin no médio e longo prazo. No final das contas, é necessário dizer que o ouro é um excelente ativo para a proteção da carteira no longo prazo, mas a realidade é que por mais que um cenário de segunda onda se realize, só veríamos o ouro disparar de fato para concretizar as profecias de uma onça de ouro a 10 mil dólares, caso a inflação saia de controle e se torne o principal direcionador do mercado. Enquanto o principal direcionador do mercado continuar sendo a política monetária do Banco Central americano, sempre que os juros forem elevados, o preço do ouro tenderá a cair. O mesmo não necessariamente é válido para o Bitcoin, já que outros fatores como seu nível de adoção e aceitação pelo mercado, regulação governamental, desenvolvimentos tecnológicos, entre outros fatores, podem afetar o seu preço, tanto ou até mais do que as taxas de juros. Sendo assim, tudo mais constante, é muito mais provável ver o Bitcoin seguir alcançando valorizações significativas do que o ouro nos próximos anos. De qualquer modo, metais preciosos e criptomoedas são uma alternativa válida para se ter em carteira frente aos cenários adversos que nos aguardam nos próximos anos. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber maiores informações sobre o mercado financeiro e a economia mundial, acesse o canal Econofácil no Telegram.